gente vai dar continuidade, tá, aos nossos estudos aqui de Direito Penal e vamos iniciar o vídeo de hoje, a aula de hoje, falando sobre erro de tipo. Né? O erro de tipo está descrito lá no artigo 20 do Código Penal e aí vamos para ele lá. Artigo 20. Diz assim: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se prevista em lei. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível por crime culposo. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra quem o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nestes casos, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o ato. Não é uma vez, não são duas, nem três, são várias vezes que cai questões sobre erro de tipo nos diversos concursos por aí, seja no exame da ordem, seja nos concursos de um modo geral. Erro de tipo é uma matéria que sempre está sendo cobrada aí. E a gente está vendo que existe aí uma série de situações que podem caracterizar o erro de tipo e as consequências elas variam de acordo com cada uma dessas situações, beleza? Então, inicialmente, o que seria, de um modo geral, a grosso modo, o que é erro de tipo? A gente já viu que quando a gente analisa um tipo penal, o que é um tipo penal? Tipo penal é a descrição constante do artigo que está previsto no Código Penal ou na legislação penal extravagante. Por exemplo, qual é o tipo penal do artigo 121? Matar alguém, né? Quando a gente fala, né, em termos genéricos, né, a questão do tipo penal, aí a gente tem que trazer o preceito primário e o preceito secundário. O preceito primário é a descrição da conduta típica e o preceito secundário é o estabelecimento da pena. Então, quando eu falo em erro de tipo, eu estou falando em uma determinada circunstância que fez com que o agente errasse sobre um determinado elemento constante do tipo penal, ok? Eu disse para vocês logo no início do nosso curso sobre os princípios. E um dos princípios que a gente trabalhou aqui, que a gente estudou aqui, foi sobre o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade diz o quê? Que não há crime sem uma lei que o defina, né? Quando a gente fala em princípio da legalidade e princípio da anterioridade, então a gente fala a frase completa. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, quando eu falo em princípio da legalidade, eu estou dizendo, olha, não há crime sem que haja uma lei que defina aquela conduta como crime. E em que momento que esta lei deve existir para punir aquela conduta? Esta lei deve existir antes da prática da conduta e isso faz com que a gente trabalhe com os dois princípios, princípio da legalidade, princípio da anterioridade. Muito bem. Para então, com base no princípio da legalidade, que alguém responda por um crime, é necessário que ele pratique todos os elementos que estão descritos naquele tipo penal, ok? Por exemplo, como é ou quando é que alguém responderá pelo crime de homicídio? Quando alguém matar um outro alguém, ok? Então é necessário que alguém pratique a conduta de matar e é necessário também que outra pessoa morra, ok? Como que uma pessoa vai responder pelo crime de furto? Quando o agente subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Para que ele responda pelo crime, é necessário que ele pratique todos os elementos da conduta, ok? O que é o erro de tipo? O erro de tipo vai acontecer quando o agente errar, quando o agente se equivocar
a respeito de algum desses elementos que estão descritos no tipo penal, ok? Por exemplo, imagina que um agente subtraia algo de alguém. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Imagina que tem algo aqui em cima da mesa que eu suponho ser de alguém e eu subtraio, quando na verdade aquilo era meu. Então eu subtraí, eu tomei para mim uma coisa móvel, mas era alheia? Não, era própria. Então houve um equívoco em relação a esta elementar do tipo penal, a este elemento essencial do tipo penal. Quer ver um outro exemplo que é extremamente difundido quando a gente fala em erro de tipo? No caso do estupro, né? E mais especificamente no estupro de vulnerável. O artigo 213 do Código Penal diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Isso é o artigo 213 do Código Penal, crime de estupro. Só que o artigo 217-A do Código Penal, que fala sobre estupro de vulnerável, ele diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Então vejam, qual a grande diferença? Nós vamos estudar isso aqui para frente. Qual a grande diferença do artigo 213 para o artigo 217-A? No artigo 213, além da conduta de ter a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, é imprescindível que o agente tenha praticado essa conduta com violência ou grave ameaça, beleza? No caso do 217-A, não importa, pode ter sido consensual. Se a vítima tem menos de 14 anos, então ele vai responder por estupro de vulnerável, ainda que não tenha agido com violência ou grave ameaça, beleza? Muito bem. Vamos dizer então que Tício mantém relação sexual com Joana, né? Então Tício mantém relação sexual com Joana, que tem 13 anos de idade, ok? Analisando a conduta típica, eu estou diante do estupro de vulnerável, beleza? Porém, Joana, que ele conheceu há uma semana, na verdade ele conheceu na balada, né? Numa boate, às 2 horas da manhã, com menos de uma semana, e ela jurou para ele que ela tinha 18. Inclusive, olhando para Joana, percebe-se que realmente ela aparenta realmente ter 18 anos. Além disso, estava numa boate, local onde a entrada de menor de 18 anos é proibida. Ora, diante dessas circunstâncias, é plausível que Tício realmente pense que Joana tem 18 anos? É ou não é? É perfeitamente plausível. E aí ele mantém conjunção carnal com ela. Ora, diz o artigo 217-A, que é estupro de vulnerável, ter conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos. Houve ou não houve um erro de percepção de Tício em relação à idade da vítima? Houve um erro de percepção em relação a isso. Houve um erro plenamente justificado em relação a um dos elementos essenciais do tipo penal. Isso é erro de tipo. E qual a grande consequência? É lógico que nós vamos ver em relação às várias modalidades de erro de tipo, que dependendo de algumas delas, as consequências serão um pouco diferentes, mas em regra, o erro de tipo, ele exclui o dolo. Essa é a grande e maior consequência do erro de tipo. Ele, em regra, exclui o dolo. E, em regra, permite a punição pela culpa. E onde que a gente verifica isso? No caput do artigo 20.
Diz assim: o erro sobre elemento constitutivo do tipo, legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então vejam, é um erro que muitas pessoas cometem dizer que o erro de tipo exclui o crime. Não exclui. O erro de tipo não exclui o crime. O erro de tipo exclui o dolo, mas permite a punição pela culpa se prevista em lei. Por que que essa parte final é importantíssima? Porque quando nós estudamos sobre os elementos subjetivos do tipo e vimos sobre o dolo e sobre a culpa, nós vimos lá que um dos elementos essenciais da culpa é a tipicidade, ou seja, é estar previsto na lei que aquele crime é punido na modalidade culposa. Não vimos isso? Chegamos até a dar o exemplo do dano, né? Eu estou aqui dando aula, de repente, gesticulando, meu braço pega no celular de alguém que cai no chão e quebra. Pergunto, vou ter a responsabilidade civil pela reparação dos danos em relação a essa conduta? Sim, tá? Vou ter que reparar o dano causado ao proprietário do celular. Agora, eu vou responder pelo crime de dano? Não. E por que não? Porque em relação ao crime de dano, o artigo 163 do Código Penal não prevê a possibilidade de responsabilização pela modalidade culposa, só por dolo. Então eu só respondo por crime doloso ou por dano doloso. Não existe dano culposo, beleza? Por que que então é importante essa parte final? Por causa de um dos requisitos essenciais da ocorrência da culpa, que é exatamente a tipicidade, ou seja, estar previsto na lei a possibilidade de punição pela modalidade culposa, ok? Então, no nosso caso aqui, o agente, se for reconhecido o erro de tipo, ele vai responder por estupro? Não. Mas não vai responder por estupro por quê? Porque o erro de tipo exclui o crime? Não. Porque o erro de tipo exclui o dolo e permite a punição pela modalidade culposa. Existe estupro culposo? Alguém pode cometer um estupro sem querer? Não dá, né? Sem querer não rola. E aí, como não há punição na modalidade culposa, então aí sim ele não vai responder pelo crime de estupro. Mas a fundamentação não é que isso aqui exclui o crime, porque não exclui o crime, ela exclui o dolo, mas permite a punição pelo crime culposo, ok? Ocorre que existem diversas espécies de erro de tipo. E dependendo das espécies, as consequências jurídicas serão diferentes. E é isso que a gente vai estudar agora, ok? Então a gente tem basicamente o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial é aquele que recai sobre os dados principais do tipo penal, sobre os elementos principais, sobre os elementos essenciais do tipo penal, ok? E este erro, ele pode ser excusável ou inexcusável. Para ficar mais fácil da gente entender essas duas expressões, este erro pode ser excusável ou desculpável, e agora fica mais fácil da gente entender, ou inexcusável ou indesculpável. Ok? Se ele for excusável, se ele for desculpável, ou seja, naquelas circunstâncias em que o fato ocorreu,
qualquer outra pessoa faria exatamente o que aquele autor fez, então isso aqui exclui o dolo e a culpa. Se o erro for excusável, for desculpável, ele vai excluir o dolo e a culpa. O agente não vai responder, o agente ficará isento de pena. Agora, se o erro for inexcusável, se o erro for indesculpável, vale dizer, se naquelas mesmas condições, outra pessoa que fosse um pouco mais prudente, que tomasse um pouco mais de cuidado, poderia evitar aquela conduta? Sim. Então, se ela for indesculpável ou inexcusável, também vai excluir o dolo. Por quê? Porque eu disse para vocês que a regra geral é que o erro de tipo sempre exclui o dolo. Mas neste caso, não exclui a culpa. E aí então o agente ele vai responder por aquele crime, o agente vai responder por aquele resultado oriundo de sua conduta a título de culpa. Vamos tentar entender isso na prática e aí a gente vai trazer ali os exemplos básicos que todos os livros de doutrina já desde muito tempo trazem, ok? Então, por exemplo, imagina que Tício e Caio foram caçar, né? Foram para a mata, caçar. É lógico que eles não estavam aqui, né? E eu vou usar o exemplo que os livros usam, que é o que cai na prova também. E é muito mais fácil de entender. Então, eles estavam em qualquer outro lugar que não no Brasil, né? Que tenha urso, né? E eles saíram para caçar. E aí, um deles vai e fala assim, eu vou pregar uma peça nesse cara, né? E aí, de noite, madrugada, às 2 da manhã, ele leva uma fantasia de urso, fica atrás da mata, faz o barulho, leva até um aparelhinho que faz barulho de urso, enfim. E aí chega lá para dar um susto no amigo e liga o aparelhinho e faz aquele barulho de urso, aquela coisa toda. O cara levanta diante daquela situação, vendo que é um urso do tamanho de um urso, com barulho de urso, com tudo de urso, o que ele faz? Dá um tiro no cara e mata. Quando ele vai ver, não era um urso, era um amigo dele. Beleza? Nessa circunstância, o erro, ele é excusável ou inexcusável? Qualquer outra pessoa faria a mesma coisa que ele fez? Qualquer outra pessoa faria. Então o erro dele é excusável, é desculpável. Se o erro dele é inexcusável, vai afastar o dolo, exclui o dolo e a culpa, ok? Porém, imagina que nessa mesma circunstância o cara sai, né? E aí às 2 da manhã ele volta, mas agora ele não está mais vestido de urso, agora ele está normal, mas está escuro, está à noite, aquela coisa toda, e ele está voltando, simplesmente voltando para o seu acampamento. Naquele momento o outro que estava no acampamento se assustou, olhou aquilo ali, pensou que fosse um animal e atirou, quando na verdade era o amigo dele. Neste caso, este erro, ele é desculpável ou indesculpável? Ele é excusável ou inexcusável? Se ele tivesse tomado um pouco mais de cuidado, se ele fosse um pouco mais precavido, será que ele já teria atirado ou ele aguardaria para ver a situação? Ora, se a gente entender que é inexcusável, que é indesculpável, então vai afastar o dolo, porque todo erro de tipo afasta o dolo. Mas não vai afastar a culpa, ele vai responder pelo crime a título de culpa. Qual o crime que aconteceu? Matar alguém. O crime é de homicídio. Existe a possibilidade de o agente responder por homicídio na modalidade culposa, sim ou não? Sim, está no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Lá está escrito especificamente a possibilidade de o agente responder por homicídio culposo. Então, neste caso, ele teve o dolo, ele teve a intenção. Por que, gente, que o erro de tipo sempre afasta o dolo? Porque ele afasta este elemento volitivo. Quando o agente erra sobre um elemento essencial do crime,
ele erra ele não está presente, no caso concreto, o elemento volitivo, o elemento da vontade, o querer praticar o crime. Né? O que é dolo? É a vontade livre e consciente de praticar a conduta e dar causa a determinado resultado. Isso é dolo. Quando a gente atua em erro de tipo, ele afasta, está longe dele este elemento da vontade. Por isso é que ele não responde na modalidade dolosa. E por que eventualmente ele responde pela culpa? Porque nos casos em que eu tenho um erro inexcusável, é exatamente a falta do dever objetivo de cuidado dele, no caso concreto, que fez com que ele atuasse, praticasse a conduta e desse causa ao resultado. Ora, se estão presentes esses elementos da culpa, então eu tenho a responsabilização na modalidade culposa. Por isso, a redação do artigo 20. Ok? Então, tudo isso aqui é a descrição exata do que o caput do artigo 20 está dizendo. E aí, a gente lendo de novo, fica mais fácil de entender. Ele diz: o erro sobre um elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Tranquilo? Muito bem. Mas, enquanto eu tenho o erro de tipo essencial, que recai sobre os elementos principais do tipo penal, sobre os elementos essenciais do tipo, eu tenho uma outra modalidade de erro de tipo, chamado de erro acidental. No erro de tipo acidental, este erro não vai recair sobre os elementos essenciais. Aqui, o erro vai recair sobre os elementos acessórios ou acidentais do tipo penal. Aqui, gente, a gente vai começar a perceber, e cada um dos exemplos eu vou mostrar isso para vocês, diferente do que acontece no erro de tipo essencial, no erro de tipo acidental, o agente começa a ter vontade de praticar a conduta e gerar o resultado. Por isso que neste caso, nós não vamos falar em exclusão do dolo. Ok? Porque aqui nós vamos ver que ele queria o resultado. Ele só errou a respeito de algum elemento acidental, a respeito de um elemento acessório do tipo penal. Mas isso não afasta a vontade dele de praticar a conduta e gerar o resultado. Ok? Muito bem. Este elemento ou este erro acidental, ele se subdivide em 5 espécies. Este erro, ele pode recair sobre o objeto. Este erro pode recair sobre a pessoa. Este erro pode se dar na execução da conduta, que a gente chama de aberratio ictus. Ele pode ocorrer em razão do resultado, ou seja, pode ocorrer um resultado diverso do pretendido pelo agente, e aí a gente tem a aberratio criminis. E eu errei aqui. Perdão. Aqui é a chamada aberratio criminis. Aberratio criminis, ok? O resultado diverso do pretendido. Ou o erro pode recair sobre o nexo causal, e aí a gente tem a aberratio causae. Vamos entender, e na hora que a gente falar dos exemplos, vai ficar muito tranquilo de a gente perceber isso aqui, ok? Então, como eu disse, o erro de tipo acidental este equívoco do agente vai recair não sobre os elementos essenciais, mas sobre os elementos acidentais, sobre os elementos acessórios, sobre elementos periféricos do tipo penal que não vão influenciar necessariamente na vontade do agente. Vamos tentar entender isso. Erro sobre o objeto. Quando que o agente vai incidir aqui no erro sobre o objeto? Por exemplo, o agente ele tem a intenção de furtar
um saco de açúcar. Né? Então ele vai numa fábrica para furtar sacos de açúcar daquele de 50 quilos. Quando, na verdade, depois que ele subtrai e leva, quando ele abre, não era açúcar, era farinha. Vejam, isso faz alguma diferença em relação à conduta do agente? Não. Ele subtraiu para si ou para outra em coisa alheia móvel? Sim. Os elementos essenciais do tipo penal estão todos presentes. Ora, se os elementos essenciais do tipo penal estão todos presentes, então não há de se falar em exclusão de dolo nem exclusão da culpa. Ele responde pelo crime a título de dolo. O erro dele foi meramente essencial, que não vai influir na conduta, no elemento volitivo, nem no resultado. Ok? Erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa, a gente vai se deter um pouquinho mais nele e a gente vai ver que ele está descrito especificamente no seu parágrafo 3º. Esse aqui é o que cai em concurso. Ele diz assim: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nestes casos, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então vejam, vou apagar aqui para a gente ter espaço para explicar. No caso do erro quanto à pessoa, no erro sobre a pessoa, que está descrito no parágrafo 3º, também é um elemento periférico, é um elemento acidental do tipo penal. João quer atirar em José. João atira em José para matar José. Só que ele erra em relação à pessoa. E vejam, eu não estou falando aqui que ele errou a pontaria, ok? Não é isso, porque o erro de pontaria a gente vai ver aqui atrás, aqui embaixo, ok? São coisas diferentes. Mas ele pensa estar diante de uma determinada pessoa, dirige finalisticamente a sua conduta para a produção daquele resultado, porém a pessoa contra quem ele pratica a sua conduta é outra e não quem ele pensava que era. Ok? Para a gente entender, imagina que Tício quer matar seu pai. Ok? E aí o que ele faz? Ele percebe que o seu pai está saindo e ele atira naquela pessoa que é o seu pai, ou ele pensa que é o seu pai, na cabeça e a pessoa morre. Quando ele chega perto, na verdade não era o pai dele. Na verdade era um amigo do pai dele que estava com a mesma capa e o mesmo chapéu que o pai dele havia emprestado a ele para sair. Entenderam isso? Então ele estava com um sobretudo e um chapéu. Saiu, o cara veio e fala: não, meu pai está ali. Atira e mata. Quando ele chega, na verdade não era o pai dele, era um amigo que estava com as mesmas vestimentas que o pai costuma usar. Vejam, ele dirige finalisticamente a conduta dele a praticar uma conduta e gerar um resultado específico, matar aquela pessoa. Por isso eu não posso falar em afastamento de dolo nem afastamento de culpa. Porém, a pessoa que estava lá não era o pai dele, que ele jurava que era. Mas por erro, em razão de uma série de circunstâncias, ele pensando que era o pai, na verdade atinge outra pessoa. O que o parágrafo 3º diz? Ele diz: neste caso, não se consideram as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente realmente queria praticar a conduta. Então vejam, quem que morreu? Foi o pai ou foi o amigo? Neste meu exemplo, foi o amigo, ok? Mas como a conduta dele foi finalisticamente dirigida a atingir o pai e por erro ele atinge o amigo, diz o Código Penal, não se consideram, para efeito de aplicação da pena,
as circunstâncias da pessoa que efetivamente morreu, mas as da pessoa contra quem o agente dirigiu a sua conduta. Isso faz diferença, gente? Faz ou não faz? Lógico que faz. Quer ver um exemplo? No artigo 60 e... No artigo 61, está escrito ali: são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime. São as chamadas circunstâncias agravantes. Aí vem, inciso 2, ter o agente cometido o crime. A linha é contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então vejam, praticar um crime contra o pai significa praticar um crime contra o seu ascendente. E isso, nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha E, é uma agravante genérica. Ora, ele não matou o pai, ele matou o amigo. Mas vai incidir agravante sobre ele? Vai ou não vai? Vai. Por que que vai? Porque o artigo 20, parágrafo 3º diz: não se consideram as circunstâncias ou qualidades da pessoa que efetivamente foi atingida, mas as qualidades ou circunstâncias da pessoa contra quem o agente praticou a sua, ou queria atingir, na verdade. Não se consideram a pessoa que realmente foi atingida, mas a pessoa que o agente queria atingir. E por erro não atingiu. Ok? Essa é a regra do erro sobre a pessoa. Nós vamos dar uma paradinha para o nosso café e voltamos no próximo vídeo.